Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E com satisfação quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um momento precioso, esse que temos de diariamente compartilharmos a palavra de Deus com você, que tem nos acompanhado nesse projeto tão especial de estudarmos toda a Bíblia. O nosso objetivo com esse estudo da palavra de Deus não é outro senão o de colocarmos as nossas vidas totalmente ajustadas a Deus e a sua vontade. Espero que esse seja também o seu alvo e a sua motivação. Mas nós saberemos que essa é a sua motivação e os seus objetivos de vida se você compartilhar conosco. Então, nós pedimos, escreva-nos contando as suas vitórias, as suas dúvidas e os seus pedidos de oração. Temos irmãos dispostos a interceder individualmente por você. Hoje nós registramos a carta de um jovem irmão de Fraiburgo, em Santa Catarina. As suas palavras são as seguintes: eu tenho 16 anos de idade e sempre ouço esse programa. O programa Através da Bíblia tem me ajudado muito a vencer e a enfrentar as tribulações que tenho passado. Que Deus abençoe a todos que contribuem para a realização desta obra. Continue orando por mim. Querido irmão, o seu interesse desde cedo no estudo da Palavra de Deus é encorajador, é desafiador. Continue assim. E é claro que vamos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Vamos orar por você e por outros ouvintes e vamos pedir as bênçãos de Deus também para esse programa. Vamos orar agora. Pai querido, obrigado porque Tu és o nosso Deus, o Deus que nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, te pedimos que, conforme a Tua perfeita vontade, aquilo que necessitamos seja suprido. Senhor, pedimos-te também a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje. Certos de que Tu ouves a nossa oração, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do quinto discurso do Senhor Jesus, registrado por Mateus, que tinha por objetivo mostrar essa relação que existe entre Moisés, autor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus. Nessa relação, Mateus está apontando Jesus como o enviado de Deus, o Messias prometido, o filho de Davi, o rei dos judeus. Agora, os outros discursos que nós já estudamos estão no capítulo 5 a 7, que são os estatutos do reino, isso é o Sermão do Monte. No capítulo 10, que são os embaixadores do reino, isso é, são as orientações para os discípulos. O terceiro discurso, no capítulo 13, os exemplos do reino, isso é, as parábolas do reino. E o quarto discurso, no capítulo 18, o relacionamento do reino, isto é, a maneira que os cristãos devem se tratar. E agora, em quinto lugar, no capítulo 24, que iniciamos hoje, a presença do reino, onde encontraremos o discurso escatológico do Senhor Jesus. Com esses 5 discursos no Evangelho de Mateus, o evangelista está tentando mostrar que Jesus também é aquele profeta semelhante e maior do que Moisés, que também tinha escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Por falar em ensino escatológico, a primeira pergunta que surge é a seguinte: você sabe me dar uma definição sobre o que é escatologia? Entenda bem a palavra escatologia, você sabe o que quer dizer? Escatologia é a parte da teologia que estuda as coisas do fim. É a doutrina das últimas coisas, é o estudo daquilo que acontecerá na vinda de Jesus. Isso é, no retorno de Jesus, no final dos tempos. É sobre esse tema que estudaremos nos capítulos 24 e 25. Querido amigo, a tentativa de conhecer o futuro sempre tem atraído as pessoas.
Você deve conhecer pessoas que recorrem a médiuns, adivinhos, profetas para conhecerem o futuro. Outros ainda procuram as profecias de Nostradamus e outros escritores que se aventuraram a escrever sobre o futuro. Nos nossos dias, com tanto conhecimento disponível, existe uma indústria lucrativa que chama a atenção das pessoas, projetando o que poderá ocorrer no futuro. Por isso é que a escatologia chama tanto atenção. Você também deve ter curiosidade em relação aos acontecimentos futuros, não tem não? Você gostaria de saber como será o final do mundo? Então, essas e outras perguntas é que motivam as pessoas a quererem conhecer mais sobre esse assunto. Então, essas palavras do Senhor Jesus, chamadas de discurso escatológico ou discurso da oliveira, foram pronunciadas no Monte das Oliveiras, ainda na terça-feira, 3 dias antes de Jesus ter sido crucificado, na sexta-feira, em nosso favor. Veja só, sobre o final dos tempos, nós temos várias teorias e posições em relação à cronologia dos acontecimentos. Nesse programa, na verdade, nós não temos tempo de analisar cada uma dessas posições e interpretações. Mas, de um modo geral, podemos conhecer alguns detalhes daquilo que Jesus falou e ensinou aos seus discípulos. Você se lembra do último programa? Lembra-se? Isso daí. Muito bem. No capítulo 23, que estudamos no programa passado, Mateus relata, nos últimos versículos, as poderosas palavras de Jesus que predisse que, por causa dos pecados de Israel, haveria juízo contra aquela geração, conforme o versículo 36. A casa de Jerusalém seria deixada deserta, conforme o versículo 38. E você sabe a que casa Jesus se referia? Muito bem, é isso mesmo. Jesus estava dizendo que o templo ficaria deserto. Uma outra palavra de Jesus que foi muito objetiva é que ele, Jesus, não seria mais visto outra vez por toda a população até o seu retorno glorioso, quando novamente se ouvirá: bendito aquele que vem em nome do Senhor, conforme o versículo 39. Ora, diante dessas 3 palavras proféticas, você pode imaginar o que os discípulos ficaram pensando? É isso, muito bem, é isso mesmo. Não é de surpreender que os discípulos tenham associado a destruição de Jerusalém e do templo com a volta do Senhor Jesus. Veja bem, o capítulo 24 dá continuidade a esse tema que Jesus vinha falando. O versículo 1, por exemplo, nos relata que, ao sair do templo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe chamaram a atenção para a beleza da construção que era o templo de Jerusalém. Jesus, porém, disse aos discípulos para eles observarem bem aquela construção, porque não ficaria pedra sobre pedra. Tão grande seria a destruição de Jerusalém e tão grande seria a destruição do templo, conforme o versículo 12. Mas por que Jesus disse que aquele lugar iria ficar desolado? Por que aquela casa iria ficar desolado? Não era aquele o templo de Jerusalém? Não tinha sido ele construído por Herodes? Ao contemplar aquela bela construção, Jesus disse que tudo seria destruído. Agora, você sabe por quê? Ora, porque toda aquela geração, toda aquela grande construção feita durante aquela geração, estava sob julgamento por causa do pecado. Jerusalém estava sob julgamento. Na verdade, o mundo todo está sob julgamento. Veja só, querido amigo, pense comigo. Fazia 40 anos que aquele templo estava sendo construído por Herodes. E conforme a história nos relata, antes mesmo dele ser terminado, ele foi completamente destruído. Isso é, literalmente destruído. O julgamento veio poucos anos depois, no ano 70, quando as forças romanas, lideradas por Tito, invadiram a cidade e a destruíram, aproximadamente 40 anos depois da morte de Cristo. Então, esse sermão profético de Jesus também tem sido interpretado erroneamente por muitos. Muitos movimentos e seitas têm usado esse belo e importante sermão para disseminar ideias errôneas a respeito do final do mundo. Diante das declarações de Jesus, os discípulos então pediram, conforme o versículo 3,
quando já estavam no Monte das Oliveiras, pediram o seguinte: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Perceba novamente, querido amigo, que os discípulos associaram os dois eventos. Primeiro, a destruição de Jerusalém e do templo e, em segundo lugar, a volta de Jesus. Muitos judeus criam que, imediatamente antes do Messias vir, a nação judaica passaria por alguns dias de terrível tribulação. Alguns deles rotularam tal período de as dores do parto da vinda do Messias. Vou repetir. Alguns chamavam esse tempo de as dores do parto da vinda do Messias. Então, Jesus, usando essa terminologia, conforme o versículo 8, enquanto ele falava sobre o que deveria acontecer antes da sua volta, ele resgatou essa ideia popular. Veja bem, Jesus está usando esse conceito, Jesus usou esse conceito de as dores do parto da vinda do Messias, dizendo que tudo isso é o princípio das dores. E no texto original, a palavra tem exatamente o significado. Esse é o princípio das dores de parto. Então, quando olhamos todo o texto do capítulo 24, nós podemos dividi-lo em diversas porções. Do versículo 4 até o 28, podemos perceber, por exemplo, algumas colocações muito claras, distintas. Então, nós vamos estudá-las em detalhe. Em primeiro lugar, nos versículos 4 a 14, Jesus fez uma descrição geral das dores do parto. Nesses versos, haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em diversos lugares. Jesus nos adverte para não nos assustarmos, porque é necessário que isso assim aconteça. Mas ainda não é o fim. E Jesus ainda acrescenta que a apostasia se multiplicará e se unirá ao ódio e à traição. Os falsos profetas enganarão muitas pessoas e o aumento da iniquidade esfriará o amor e o ardor de muitos outros. O evangelho do reino, entretanto, continuará a ser pregado até que ele sirva como testemunho para todas as nações e somente então virá o fim. Ora, que pontos podemos destacar sobre todas essas palavras de Jesus? Pelo menos 4 pontos. Primeiro, guerra, rumores de guerras, terremotos e coisas semelhantes não servem como sinal de que o fim é iminente. Isto é, não servem como sinal de que o fim está tão próximo assim. 2. Embora tais eventos apontem para a volta de Jesus, eles são característicos de todo o período entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Cada um desses eventos ocorreu durante o tempo da primeira geração, que ouviu primeiramente essas palavras, mas esses eventos têm continuado em cada uma das gerações subsequentes, inclusive até a nossa geração, isso é, esses eventos têm acontecido até os nossos dias. Você tem ouvido falar de guerras, de rumores de guerras, de fome, de terremoto. Então, esses eventos continuam até hoje. 3. As advertências de Jesus pressupõem que um período substancial de tempo irá decorrer antes que venha o final, antes que venha o fim. Jesus quis ensinar, então, e devemos perceber que necessita-se de tempo para que as nações se levantem contra as nações. Precisa-se de tempo para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. E 4. Finalmente, em todo caso, Jesus proferiu essas palavras não para encorajar a especulação, mas para prevenir os seus discípulos contra o engano. Veja bem os versículos 4 e 5. Mesmo a inquietação fará com que as reivindicações de falsos cristos pareçam plausíveis para os mal informados. Jesus disse, então, que esses falsos messias enganarão a muitos. Mas você sabe por quê? Ora, muitos serão enganados porque nas catástrofes, nas guerras e nas perseguições, todos ficam ansiosos por crerem, ansiosos para aceitar soluções instantâneas, desejando seguir qualquer líder que apresente uma solução rápida. Entretanto, os seguidores de Jesus não devem ser enganados.
Uma advertência semelhante a essa nós veremos ainda nos versículos 22 a 28. Em segundo lugar, nos versículos 15 a 21, nesse texto que nós dividimos de 4 a 28, Jesus descreveu essa dor do parto particularmente agudo, isto é, a queda de Jerusalém. Jesus predisse que a destruição iminente que aconteceria no ano 70 seria tão terrível que aqueles que atendessem a essas palavras de advertência deveriam apressadamente fugir daquela situação. Veja só, muitos telhados daquele tempo tinham uma superfície plana. Aqueles que estivessem escapando rapidamente poderiam correr de telhado em telhado e assim fugir bem rapidamente, mesmo sem pararem para buscar os bens dentro da sua casa, conforme o versículo 17. Agora, os que estivessem no campo não deveriam gastar tempo para voltar para os seus lares, não, conforme o versículo 18. A fuga é sempre muito mais difícil no inverno e proibidas aos sábados, e esse detalhe mostrava que as leis judaicas estritas ainda estariam vigorando ainda durante aquele tempo. E seria muito mais difícil, querido amigo, para as mães que amamentassem e para as mulheres grávidas, conforme nós lemos nos versículos 19 e 20. Na verdade, Jesus via a destruição como obra suprema da abominação da desolação. Que expressão diferente é essa, né? Abominação da desolação. Essa expressão foi usada 4 vezes por Daniel, conforme nós vemos lá em Daniel 8:13, 9:27, 11:31 e 12:11. Quando Daniel se referiu às diversas destruições promovidas inclusive por Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C., quando ele levantou no templo um altar para Zeus, e ali, no templo, sacrificou um porco no altar. Veja que homem maldoso esse. Mas, ao mesmo tempo, essas expressões apontam também para essa profanação futura, suprema. Quem lê, e Jesus se referia a ler Daniel, é que entenda. Essas foram as palavras de Jesus no capítulo 24, que nós estamos estudando no versículo 15. Quem lê, entenda. Quem lê Daniel, entenda. Querido amigo, quando estudamos mais detalhadamente os acontecimentos que Jesus predisse, lemos do historiador Joséfo o seu testemunho da destruição de Jerusalém e da profanação do templo no ano 70, após os 4 anos, isto é, de 66 a 70, nos quais Jerusalém foi sitiada. Ao descrever aqueles terríveis acontecimentos, ele os descreveu como horríveis. A fome foi tão impiedosa, veja só, que algumas mães comeram seus filhos para não morrerem. Você pode imaginar uma coisa dessa? Grupos rivais dentro da cidade massacravam uns aos outros e profanaram o templo muito antes das tropas romanas entrarem e destruírem a cidade. Veja que situação. Toda a população que não conseguiu fugir, conforme as advertências de Jesus, ela foi massacrada ou então foi vendida como escravos. E a cidade toda foi queimada e arrasada até o chão. Você, querido amigo, você deve saber pelos seus estudos ou pelas suas leituras de periódicos como os judeus têm sido perseguidos durante toda a sua história. Mas ainda hoje se considera essa como a destruição mais cruel que se abateu sobre o povo judeu. É lógico que alguém poderia mencionar o dilúvio, outro poderia mencionar os exílios para a Síria e para a Babilônia, e mais recentemente ainda poderíamos citar a perseguição promovida durante a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram mortos cruelmente. Mas, querido amigo, parece-nos que a queda de Jerusalém, no ano 70, predita pelo Senhor Jesus, tem que ficar num nível à parte, distinta das outras. Agora, você imagina por quê? Porque essa tribulação que estamos estudando, ela foi ao mesmo tempo prolongada e cruel.
Nessa tribulação, os romanos invadiram o templo com seus estandartes militares e as suas insígnias cerimoniais, que representavam a sua religião de culto ao César. Os romanos tiraram todas as riquezas do templo, bem como os vasos e outros utensílios sagrados, inclusive o candelabro, e assim incendiaram o templo. Amigo, lembre-se bem que Jesus mesmo dissera, no final do versículo 2 do capítulo 24, e agora no versículo 21, como que numa avaliação profética, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Veja bem as palavras de Jesus. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Sim, querido amigo, veja só. Podemos dizer que essa foi a mais dura e cruel das dores do parto da vinda do Messias. E ela cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois da sua crucificação. O texto prossegue e agora vamos para a terceira parte do texto, nos versículos 22 a 28. Então, após essa descrição, encontramos nesses próximos versículos, agora 22 a 28, o segundo passo. Segundo o nosso parecer, Jesus retoma a consideração de que as tribulações que acontecerão no período entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Dizemos isso porque temos pelo menos 3 razões para alicerçarmos essa ideia. Primeiro, a palavra tribulação, que é encontrada no versículo 21, é também encontrada no versículo 9. E em seguida, logo veremos no versículo 29. Portanto, podemos concluir que essa palavra se refere não só aos dias da queda de Jerusalém, mas a todo o período, perceba bem, a todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Segundo, a expressão ninguém seria salvo, no versículo 22, traduz uma expressão que não se restringe somente aos dias da queda de Jerusalém, mas que normalmente pode ser traduzida por toda a humanidade. E em terceiro lugar, se os dias não fossem abreviados por causa dos eleitos, conforme o versículo 22, devemos perguntar então, quem são esses eleitos? Quem são os eleitos nesse evangelho? No evangelho de Mateus. Veja só, os textos em que Mateus usou essa palavra são pelo menos 4 textos. 22, 14, 24, 22, o que nós estamos estudando, 24, 24 e 24, 31. E alguns, então, incluem também o capítulo 20, versículo 16. Então surge a pergunta, afinal, quem são esses eleitos? Quem são esses escolhidos? Ora, a resposta mais coerente é que os eleitos, os escolhidos, são todos os verdadeiros cristãos, os humildes, os seguidores de Jesus, que não se restringe somente aos judeus daquela época. Querido amigo, afinal de contas, qual era o assunto que Jesus estava desenvolvendo com seus discípulos? Na verdade, quando estudamos o texto todo, percebemos que o assunto que Jesus está ensinando aos seus discípulos é o cuidado que eles deveriam ter para não serem enganados pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, e os milagres que eles poderiam realizar. Mas esse é um ensino para nós também. Quando o povo fica temeroso diante das tribulações e ocorrências imprevistas da natureza, o povo torna-se mais facilmente enganado pelos que se autoproclamam como salvadores da pátria. Você também não tem a tendência de procurar soluções rápidas e mágicas para as suas situações de angústia e aflição? É verdade. Creio que todos nós temos essa tendência. Não aguentamos ficar sob pressão, então a advertência de Jesus serve de alerta para que não sejamos enganados. Jesus ensina que todas essas tribulações não devem nos assustar ou nos fazer desesperar. Ele disse que devemos esperar por esses acontecimentos, mas diz também que os falsos cristos tentarão abalar a nossa fé. Mas ele garantiu que quando o verdadeiro Cristo, isso é, quando ele mesmo retornar à terra, será algo tão maravilhoso, tão notório, que todos saberão que ele mesmo está vindo. Todo olho verá. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Jesus termina com um provérbio.
Assim como os abutres veem o cadáver e para lá se dirigem, assim todos saberão que ele, o Filho do Homem, está retornando. Querido amigo, responda essas perguntas. Estou preparado para me encontrar com Jesus? Segundo, esse dia será um dia de alegria ou de tristeza para mim? Chegamos assim ao final de mais um estudo. Mais uma vez, obrigado por sua atenção. Espero a sua sintonia no próximo programa e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.